Boa noite, amados irmãos. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Jesus Cristo. Amém? Muito feliz de estarmos todos aqui reunidos. Aos poucos a gente ir voltando, a congregarmos todos juntos, a estarmos, mais próximos, por mais que ainda continuamos seguindo as recomendações, mas só em estar vendo, já é um alívio para a gente, um alento para a gente. Vamos baixar nossas cabeças, e vamos nos conectar com o nosso Senhor, para que Ele possa dirigir esse culto que é para Ele. Amém? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Deus de amor, Deus de graça, Deus de bondade, nosso Deus. Te somos gratos, Senhor, pela vida de cada um aqui presente. Te somos gratos pela vida de cada um que está nos vendo agora neste momento, Senhor. Que Tu, ó Deus, possa estar trabalhando na vida de cada um, na família de cada um, Senhor. Tu conhece a todos, Senhor, e sonda os corações. Perdoa os nossos pecados. Não somos merecedores de Ti, ó Pai. Somos pequenos, míseros pecadores, ó Deus. Mas nos rendemos, Senhor, à Tua soberania, à Tua grandeza. Nos rendemos a Ti, Senhor, com a esperança da nossa salvação, Senhor. Com a esperança da redenção dos nossos pecados. E com a fé que o Teu Filho, Senhor, Ele morreu, morte de cruz, para nos livrar-nos e para que nós, Senhor, pudéssemos ter acesso a Ti. Esse culto é para Ti, Senhor, e é o motivo, Senhor, e Tu és o motivo, Senhor, da nossa canção, do nosso louvor, da nossa adoração. És o motivo de estarmos aqui reunidos na Tua presença e confiando na Tua palavra, sabemos que aqui Tu estás, Senhor. Seja com aqueles que ainda não chegaram, traz em paz. Seja com aqueles que não puderam vir, cuida de cada um, Senhor. E que tudo que fizermos aqui, que todas as mensagens, todo o louvor, que possa chegar como aroma suave às Tuas narinas. E em nome do Teu Filho amado Jesus, que Te oramos, Te pedimos, desde já Te agradecemos. Amém. Sequiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, de sabores que nos venham perturbar, mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Inimigos aleivosos ou rebeldes ou ateus, muitas vezes nos assaltam para nos tornarem seus. Mas se alguém procura ver no Senhor o gozo do bom Deus, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Glória, glória.
Neste momento, eu peço à amada igreja que possa ficar de pé, para que nós possamos fazer a leitura da palavra, que se encontra lá em Salmo 19. Que nós possamos ler em uma só voz, como louvor e adoração ao nosso Deus. Leiamos. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Então que as palavras que saem dos nossos lábios, né, elas possam render louvor e adoração. E agora, com o grupo de louvor, a gente vai continuar com esse momento. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. Jesus és tudo para mim. Meu coração te
te ouço a tua voz, ou não, quando em silêncio estás. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Amados irmãos, nós chegamos no momento do culto em que nós temos o privilégio de podermos trazer e depositar na casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu só queria fazer uma pergunta para vocês, amada igreja. Vocês já pararam para pensar no privilégio, na honra que é poder trazer ofertas para o Senhor nosso Deus? Aquele que nos deu a vida, aquele que provê o nosso sustento, a nossa casa, aquele que não deixa faltar o alimento na nossa mesa, aquele que não deixa faltar o vestir. Muitas vezes nós achamos que isso é apenas uma convenção da igreja. Às vezes achamos que isso, muitos do lado de fora acham que isso é uma forma de extorquir, e não é. Isso é uma forma de agradecimento. Isso é uma forma de louvor ao Senhor. E saiba que nenhum aqui é obrigado a trazer. Mas felizes são aqueles que têm essa oportunidade e que assim o fazem. E eu queria que a amada igreja pudesse abrir a sua Bíblia rapidinho. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Capítulo 4. A partir do verso 3.
Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 4, a partir do verso 3. Amém? Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Meus irmãos, muitas vezes nós lemos o texto e muitas vezes nós sabemos da história que Caim matou Abel por ciúme, enfim. Mas às vezes nós deixamos passar o contexto. No versículo 3 diz: aconteceu nos fins que Caim, nos fins de uns tempos, e aí ele não diz qual tempo, Caim trouxe do fruto da terra como oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. O que são as primícias? É o primeiro, o separado, aquilo que ele teve de melhor, o que ele recebeu primeiro. Ele não guardou, pagou as contas para depois ele trazer para Deus, não. Ele trouxe do que foi primeiro, do melhor. E Deus se agradou de Abel e de sua oferta. E uma das coisas que eu sempre digo aqui na igreja, os irmãos já sabem, é que a Bíblia, toda ela tem que se provar. Ela não mente, porque Deus não mente. E ela se completa. E eu estou falando do primeiro livro, nos primeiros capítulos. Se a gente for para Hebreus, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós estamos falando mais de 2000 anos depois da vinda de Cristo. Nós estamos falando do início de tudo, e Abel trouxe as primícias, e até hoje essa oferta fala. E o que o meu dízimo e a minha oferta colocado nesse gasofilácio fala para o nosso Deus? Eu estou fazendo porque é mecânico, porque disseram que eu tenho que dar 10% daquilo que eu recebo, ou eu estou fazendo como forma de oferta, como forma de agradecimento, de reconhecimento pelo aquilo que Deus faz nas nossas vidas? Irmãos, nós temos a oportunidade de trazer aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas como uma dádiva, como um prazer, né? Como um presente que Deus nos promove e que nós podemos estar fazendo. E é no nome do Senhor Jesus que agora, quem tiver seus dízimos e suas ofertas, podem trazer e depositar aqui na casa do Senhor. Amém. mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. A igreja pode se sentar. Nesse momento gostaria de chamar a nossa seminarista, pré-pastora, ex-comex, Graziela de Barro. Gostaria de chamar nosso presbítero Valdivino, que possa estar nesse momento fazendo oração de iluminação, para que Deus possa mais uma vez estar utilizando a nossa amada seminarista, quase pastora, para que ela possa trazer a mensagem de Deus através dela para os nossos corações. Soberano e maravilhoso Pai, eterno Criador, nós somos gratos por ter esse privilégio, Pai, de estar na Tua casa, louvando o Teu santo nome, exaltando a Tua santidade, Senhor. E agora também, Senhor Deus, de ouvir a Tua palavra, de ouvir a mensagem que tem para nós nessa noite, ó Pai. Nos pedimos que Tu venha, Senhor Deus, ungir e usar a Tua serva por mais essa noite, ó Pai, a falar a grandeza do Teu amor. Que sejamos nós, Senhor Deus, alimentados pela Tua palavra e possamos pôr em prática tudo que aprendemos. Seja para a honra e glória Tua, é que oramos e agradecemos em Cristo. Amém. Nesse momento da palavra de Deus, o seu coração se esvazie, a sua mente esteja pronta para receber a palavra de Deus,
não é uma tarefa fácil, porque a nossa inclinação para o mal nos faz viajar por caminhos, por pensamentos, a gente fica com sono, a gente fica com preguiça, achando que está demorando, mas eu lhe convido, em nome de Jesus, a você se concentrar aí na sua cadeira, que em nome de Jesus cesse qualquer euforia e que nós possamos, eu e você, nos atentar na palavra do nosso Deus. Hoje é um tema bastante conhecido. Nós estamos fazendo 503 anos da Reforma Protestante. Todo mundo que está aqui já ouviu falar sobre a Reforma, não é verdade? Todo mundo já ouviu. E a Reforma Protestante, ela é um marco na nossa história. Então eu gostaria de convidar, pega a minha Bíblia, como é que o crente esquece a espada? Pega ali minha Bíblia, filha, por favor. Eu não estou mais anotando aqui para exercitar, junto com os irmãos, essa nossa abertura de Bíblia, porque a gente fica viciado nesse celular. E aí, quando o homem pede para abrir em Abacuque, a gente não sabe onde é que fica. Então, eu quero te convidar para abrir a tua Bíblia no livro de Atos. Nós vamos ler o capítulo 1, do 1 ao 8. Amém? Atos, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 8. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que acolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com ele, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Senhor, a nossa oração nesse momento é que a Tua palavra santa, ó Deus, entre no nosso coração, que a Tua palavra, ó Deus, nos liberte, nos cure, que a Tua palavra, no nome de Jesus, nos santifique. Cria em nós, ó Deus, um coração puro para receber a Tua palavra e que ela em nós, ó Pai, dê frutos. Amém. Esse texto, ele é para todos nós uma promessa. É uma palavra que nos impulsiona. Ela nos impulsiona a continuar caminhando. E o livro de Atos, né, há quem diga que ele não termina. Nós continuamos como igreja a escrever todos os dias esse livro. Pois o Espírito Santo de Deus continua agindo para que o evangelho puro, santo, chegue até os confins da terra. Para que ninguém morra, para que ninguém se vá, sem que a palavra de Deus tenha chegado até o coração. E diante da reforma protestante, o que nós vamos hoje mencionar aqui com mais alegria, com mais ênfase, a gente vai acompanhar, a gente viu no ano passado, alguém lembra da pregação do passado? É difícil, né? Eu lembro porque foi eu que fiz. E eu dei uma olhada nela para não ser repetitiva, porque história é história, né? Então a gente acaba aí falando
a mesma coisa que aconteceu há 503 anos atrás. Mas na Idade Média se vive um período chamado de escolástica. Quem não gosta de história aqui não vai lembrar. Mas o Hernandes Dias Lopes falou uma coisa muito interessante sobre história. Que a história ela deve funcionar para nós como um pedagogo. A Priscila deve ter ouvido essa pregação que ela escuta todas, nunca vi. Ela é um pedagogo e nós somos tolos se nós observamos os fatos, se nós observamos os erros e nós não crescemos com esses erros, né, que foram praticados por muitos, né, ao longo da história. Então, na Idade Média, viveram um período chamado de escolástica. E aí, nesse período, a igreja se fortaleceu, a igreja cresceu economicamente, a igreja se fortaleceu politicamente. A igreja cresceu, mas ela estava corrompida. Ela estava doutrinariamente corrompida, ela estava moralmente corrompida. É importante nós percebermos que, em meio a tanta desgraça e confusão, aconteceram como a que aconteceram com a igreja, sempre acontecem coisas boas. Tia, que desgraças são essas? Graças, que desgraças são essas? Vamos voltar antes aí da Idade Média e vamos lembrar de quando a igreja fora perseguida, quando Nero ateou fogo em Roma e colocou os cristãos nas cruzes, né? E os historiadores dizem que faltou madeira para tanta cruz, para tanto cristão que foi morto. Ao longo dos anos, sempre existe uma lâmpada acesa na escuridão da maldade. Sempre há alguém, aquele remanescente que é fiel e que não abandona o barco, não abandona a luta. Aquele remanescente que não está contente com o conforto. Aquele que não se acomodou, mas ele luta contra todos aqueles que se levantam. Ele luta para que a justiça continue acontecendo, ainda que ele morra. Ainda há, em meio a tanto esfriamento espiritual, pessoas que lutam para que o evangelho continue sendo um evangelho sério, um evangelho verdadeiro, um evangelho a qual não se importa consigo mesmo, mas se importa com os outros. E contando ainda, eu tentei enxugar, porque deram 6 páginas escritas. Eu tentei enxugar e fui lá para frente. Chegou um momento no norte da Itália que ele se chama esse período de renascença e ele mexeu nas áreas vitais do homem. A arte, né, o entretenimento, a política, a economia, a ciência e a religião. E onde é que estava a igreja? A igreja era a senhora em todas essas áreas. A igreja era a senhora do mundo. Ela dominava, ela sabia, ela entendia. Na Inglaterra se levanta John Wycliffe, que acreditou na reforma. Ele combatia os desvios da igreja e pregava o evangelho da salvação. E ele sabia que para haver mudanças era necessário que as pessoas conhecessem a palavra de Deus. E naquele tempo a Bíblia só era escrita no latim. John acreditava, esse homem sabia, ele entendia que só eu falando aqui para você sobre Cristo, eu falando as minhas ideias, eu falando o meu exemplo, ela não ia te alcançar para Cristo. Era necessário que houvesse uma leitura sincera, verdadeira, para que Deus entrasse no coração de todos nós. Mas a igreja estava entregue à ignorância. E infelizmente, John não consegue concluir, mas ele deixou discípulos que continuaram o seu trabalho.
E um exemplo claro disso é que a gente, como igreja, a gente vai construindo um muro, construindo uma parede, fazendo a nossa história. E pode ser que eu não veja a igreja reformada, pode ser que eu, a Edileuza, o Valdivino, que é mais velhinho, estou brincando, não consiga ver algumas coisas que nós temos sonhado, mas ele vai deixar a Edilane, vai deixar o Everton, vai deixar a Gabi. Nós vamos deixar aqui, se tudo passar, o Vitinho. Vamos deixar os nossos jovens. Nós vamos ensinar, nós estamos ensinando a Yasmin e a Joana como fazer. Existia um monge chamado Jerônimo Savonarola, e ele foi um monge dominicano, lá em Florença, na Itália. E esse homem, ele pregava o evangelho com amor, com ousadia. Ele pregava com ousadia contra os males que eram sociais, eclesiásticos, políticos do seu tempo. E adivinha o que aconteceu com ele? Ele foi morto pela Inquisição, porque ele pregava um evangelho puro. Porque ele combatia o mal político. Ele profetizou uma coisa, eu anotei aqui. Ele disse assim: hoje vocês estão matando um ganso, mas Deus levantará uma águia e esta vocês não poderão matar. Talvez ele não soubesse ainda, não tivesse a dimensão do que aconteceria, mas o certo é que esses homens abriram o caminho para a reforma protestante. E o grande momento, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero colocou nas portas as 5 teses contra as indulgências. E a igreja continuou se corrompendo, a igreja continuou introduzindo, nesse período, Lutero lutava contra o culto às imagens, a invocação dos santos, lutava contra o purgatório, lutava contra a salvação pelas obras, o culto a Maria como redentora, mediadora de homens. A igreja, com todos os problemas, ainda era capaz de roubar dinheiro das pessoas porque vendia a salvação. Vejam bem, chega alguém necessitado, doente, carente, e a igreja, em vez de servir como um remédio, ela passou a vender a salvação para essas pessoas. A igreja passou a perdoar pecados. Olha que interessante. Olha que triste, olha que vergonhoso. A igreja que veio, foi instituída para curar, para sarar, para levar o nome de Deus a toda criatura, ali estava manipulando, estava roubando das pessoas a verdade. A igreja era dona de homens e de mulheres. Martinho Lutero, ele ainda não era totalmente reformado. As 95 teses, elas precisavam ainda ser melhoradas. Mas ali, naquele momento, ele declarou oposição a tudo de errado que as pessoas faziam em nome de Deus. Um determinado dia, e os irmãos lembram disso, ele foi chamado para se retratar. Porque vocês vejam que onde há poder, e há pessoas inteligentes, pessoas que gritam, pessoas que não sussurram nos cantos, mas agem com coragem e com justiça, os que estão enganando têm medo. E aí ele foi chamado, para se retratar. Ele foi chamado para, olha, peça desculpa aqui que as coisas estão resolvidas.
E eu anotei aqui essa frase que, para mim, é uma frase que deve estar no nosso coração. E ele disse assim: a menos que vocês me convençam pelas Escrituras Sagradas que eu estou errado, eu não me retratarei. Porque não é lícito, não é justo, não é honesto que o homem vá contra a sua consciência. Aqui fico, aqui me estabeleço e que Deus me ajude. Coragem, ousadia, certeza em quem tem crido. Relacionamento com Deus, tete a tete, não à distância. Em 10 anos de reclusão, Lutero, em vez de ficar triste, abatido porque estava preso, ele traduziu o Novo Testamento inteiro. E aí a força desse homem foi mexendo com outras pessoas. E aí vem Calvino logo depois, grande mestre da Reforma, uma mente brilhante, e criou uma academia para preparar as pessoas para a evangelização. Uma mente muito à frente do seu tempo. Preparou um lugar onde as pessoas fossem capazes de, através da palavra de Deus, alcançar outras vidas. E Deus levantou vários outros homens. E com 26 anos de idade, 26 anos, um jovem ainda, muito jovem, ele escreveu uma das melhores literaturas da Reforma, as Institutas da Religião Cristã. Podem me presentear com elas, igreja. Deus, ao longo do tempo, tem levantado homens e mulheres que lutam pela verdade, para que a verdade seja pregada de maneira sã, de maneira plena. Homens que lutaram pela verdade com base nas 5 solas que os irmãos conhecem. A primeira sola fide, somente a fé. A Reforma colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade, ensinando que a salvação ela é um resultado de não do que nós fazemos para Deus, mas do que Deus fez por nós. E deixa eu te lembrar o que Deus fez por nós. Enviou o seu filho para morrer no teu lugar. E talvez isso agora, nesse momento, você não consiga sentir isso. Com todo o seu sentimento. Com toda a verdade que há em entregar um filho para ser morto por pessoas iguais a mim e a você. A salvação não é recebida pelo mérito das obras. É somente pela fé em Cristo. Somente pela fé em Cristo. Então a fé é a causa instrumental da salvação. E aí Lutero falou isso. Os reformadores proclamavam isso. E a igreja que vendia salvação ficou aí sem clientes. Ficaram aborrecidos. Olha o tanto de dinheiro que a igreja perdera. Segunda sola a escritura, somente a escritura. As escrituras, elas estão acima das tradições, irmãos. As escrituras estão acima do que a gente pode fazer aqui dentro desse espaço. As escrituras estão acima das regras que nós impomos aqui na igreja. As escrituras estão acima do que a gente pensa que é correto. A tradição da igreja não está em pé de igualdade com a Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia é a única autoridade de onde emana toda a doutrina, doutrina e prática da igreja.
O que eu quero dizer com isso é que toda a nossa prática deve estar embasada nessa palavra santa e verdadeira. E que é só a partir daqui que nós conhecemos Jesus Cristo. Essa é a única regra de fé e prática. Solos Cristo, somente Cristo. A salvação foi realizada exclusiva e cabalmente por Cristo. A igreja estava ensinando que havia os intercessores entre homens e Deus. A igreja começou a dizer que, olha, antes de falar com Deus, antes de falar com Jesus, você vai ter que passar por aqui, ó. Tem um negócio aqui, ó, que você precisa antes de comunicar com Ele. Mas Jesus Cristo não faz as coisas pela metade, amém? Nós temos, pelo poder do Espírito Santo, acesso livre ao nosso Deus. Somente Cristo. A igreja estava ensinando que havia outros intercessores entre Deus e os homens, mas a reforma, ela estabeleceu a verdade e ela voltou para as escrituras e afirmou que Jesus Cristo é o único mediador entre você e Deus. Jesus é o único nome dado entre homens pela qual importa que sejam salvos. Jesus é a porta do céu. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém pode ir ao Pai, exceto por Ele. Foi Jesus que morreu pelos nossos pecados. Foi Ele que ressuscitou para a nossa justificação. Jesus é o nosso advogado. Ele é o dono do fundamento. Ele é o edificador da igreja. E fora dele não há salvação. Sola gratia, somente a graça. A salvação, irmãos, é pela graça e não pelo mérito humano. Eu não vou ser salva porque eu passo horas da noite estudando teologia. O diácono vai ser salvo porque ele vai ali desce ali pro Lagamar e fica evangelizando de manhã, de tarde, de noite. Ninguém vai ser salvo porque entrega 10 cestas básicas. Ninguém vai ser salvo porque lava as cadeiras da igreja, porque limpa o chão, porque espana o teto. Nós seremos salvos pela graça. A reforma, ela refutou esse erro e voltou para as escrituras para afirmar que a salvação é a graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não somos salvos pelo que nós fazemos. E se você colocar no papel, nós fazemos bem pouquinho. E a gente ainda quer glória. A gente vem para a igreja na semana, passa 1 hora aqui, ou às vezes a gente nem vem, mas a gente acha que a gente é um crente massa. A gente acha que está tudo ok. A gente acha que está fazendo demais. Não somos salvos pelas obras, mas as boas obras são importantes. As obras não são a causa da nossa salvação, mas ela é a evidência da salvação. Ela é a evidência que Cristo vive em mim e em você. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. A salvação é uma obra de Deus de ponta a ponta. Deus o Pai, Ele nos escolheu, Deus o Filho nos redimiu e Deus o Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. Irmãos, não foi por acaso, foi tudo planejado por Ele, executado por Ele e será consumado por Ele. O apóstolo Paulo diz que por Ele e para Ele
são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Toda a glória da salvação deve ser dada a Deus e a ninguém mais. Toda a glória da salvação é somente dada por Deus. Tudo que passar de Deus é vanglória. Tudo que vier do homem é uma glória vazia, é idolatria e é abominação ao nosso Deus. É o tema da nossa reforma. A glória somente a Deus. E o que eu queria dizer essa noite para vocês, amados, igreja, para mim, é que a igreja de Deus, ela continua marchando firme, embora os seus olhos não consigam ver e os meus também não. Em alguns momentos a gente fica triste, achando que tem pouca gente caminhando, mas a igreja do Senhor continua triunfante sobre tudo e sobre todos aqueles que projetam o mal, que caminham na direção contrária da luz. E é necessário hoje e até o fim, até o dia que o Senhor nos busque, que nós tenhamos força e fé para nós não cairmos em devaneios, para nós não cairmos no conforto da nossa casa, no conforto da mídia, no conforto da nossa tristeza, no conforto do nosso desânimo, nesse mecanismo avassalador, nessas questões imediatas que você pede e imediatamente você tem, mas a igreja do Senhor precisa continuar marchando com força, com fé, sem olhar para os lados, sem olhar para o outro. E se de repente eu olhar, que os meus braços estejam estendidos, cheios de amor e de misericórdia para alcançar o outro. É preciso estar vigilante para fazer a obra de Deus. Eu sei bem que todos aqueles que optaram por Cristo hoje, que todos aqueles que levantaram a mão e disseram: Senhor, eu vou continuar te servindo, tem sido dolorido, tem sido difícil. Era difícil em casa, é difícil fora. Mas sigamos com força, com fé, com ousadia. É preciso ser qualificado e não apenas um observador do Evangelho. É preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. É preciso buscar o Senhor a tempo e a fora de tempo, e não somente observar o que nós fazemos aqui. É necessário participar, é necessário fazer, é necessário concluir o que Deus nos chamou para sermos, para fazermos. E que honra é trabalhar para o nosso Deus. É preciso abrir o caminho para aqueles que com coragem luta contra as heresias ditas e faladas, convenientes. É preciso ser forte para não desistir em meio aos problemas, em meio às tentações, em meio às acusações que nos lançam todos os dias. É fundamental que nós mantenhamos Deus como uma luz, como a nossa luz. E que nós não nademos em favor da correnteza. A correnteza está levando a gente para um lugar que distancia a gente de Deus. Então, o caminho de Deus é aquele caminho mais difícil, que parece mais difícil, mas quem nos fortalece é Deus. Então, se direcione na direção contrária e olhe para o alvo, prossiga com fé.
Se você não faz, se você acha que você não faz, abra o caminho para quem faça. Ajude pessoas a concluírem trabalhos. Durante toda a história e ainda hoje, homens e mulheres lutam contra um sistema fadado, um sistema falso, um sistema hipócrita. Se você não tem coragem para gritar, ou se você não está disposto a morrer pelo evangelho, não sente no banco. Não critique, não destrua, não seja pedra de tropeço. Ore, jejue, ajude aqueles que em nome de Deus lutam pela igreja. Lutam com força e com fé, para que nós sejamos hoje e para sempre reformadores. Que essa palavra entre no seu coração, como entrou no meu, e nós sejamos, em nome de Jesus, o que Ele nos chamou para ser. Amém? Gostaria que você curvasse a sua cabeça. Queria chamar a Edinha para cantar aqui uma canção e nos ajudar nesse momento. Você pode ficar sentado, você tem liberdade. A reforma não é mudança. A reforma é voltar ao início. Voltar para o que é certo, voltar para o que de fato é o que o cristianismo é. É voltar para o primeiro amor. É voltar para aquilo a qual Deus te escolheu e te chamou. Senhor, nós somos gratos por todas as maravilhas que o Senhor fez na nossa vida. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos redimiu, porque o Senhor não nos abandona. Te pedimos como igreja, Deus, que o Senhor nos dê ousadia, fé, força, para que nós continuemos a lutar, ó Deus, para o que é certo e para o que é justo. Que a nossa mente e o nosso coração, ó Deus, esteja em harmonia contigo. Tira-nos, ó Deus, de toda a zona de conforto e nos faz, ó Deus, reformadores, hoje e sempre. Amém. Be
presbítero Diego para fazer a oração final e o presbítero Valdivino para impetrar a bênção do Senhor. Baixemos nossas cabeças em reverência e oremos. Senhor Deus, amado Pai, nosso Deus de amor, bondade, que cuida de nós. Te agradecemos, Senhor, por esse culto e que estivemos aqui, Senhor, na Tua casa, para louvar o Teu santo nome, para ouvir a Tua palavra, Senhor Jesus. Nesse momento, nos despedimos aqui dos irmãos, mas sabemos que esse culto se perpetua e continua, Senhor, por onde quer que andemos, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, ó Deus. E que por onde quer que nós possamos ir, que Tu, Pai, possa estar conosco. Acampa os Teus anjos ao nosso derredor, nos livra do mal, Senhor, e nos leva em paz. Que possamos ter uma semana, Senhor, abençoada por Ti, guiada por Ti, Senhor, e que prevaleça a Tua vontade e não a nossa, Senhor. Pois a Tua vontade, Senhor, ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. E os Teus planos não podem ser frustrados. Nós te oramos, te pedindo e confiando no Teu Filho amado Jesus, te agradecemos. Amém. Recebamos a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e companhia do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém.